Senhoras e senhores deputados, caros colegas, continuamos assim esta nossa reunião, agora com a presença da senhora Ministra e da senhora e do senhor Secretário de Estado, a quem saudamos e agradecemos a disponibilidade para estarem hoje connosco, nesta que será a primeira de 3 audições a requerimento. Em uma primeira, o requerimento do Grupo Parlamentar do PSD no âmbito do processo de aprovação da proposta de lei 42. Um segundo requerimento do PS no âmbito das intempéries, tanto das cheias. E um terceiro requerimento do Chega no âmbito da desagregação de freguesias. Desejando a todos votos de uma boa reunião. E dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD para este primeiro requerimento, ao Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo, a quem dou a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Queria, antes de mais, esta Comissão tem nas suas missões a questão do interior de Portugal. Sei que a Sra. Ministra vem do funeral de uma personalidade que é um exemplo de como o interior tem um futuro e, portanto, não queria aqui deixar de associar-me e nos associarmos a todos à dor pela partida do Sr. Rui Nabeiro. Bom, o que nos traz aqui, no final de 22, chegou a este Parlamento a tal PPL 42, que é aquilo que nos traz aqui, e na qual se propunha fazer o redesenho de algumas comunidades intermunicipais. Esperávamos todos que houvesse tempo, nessa altura, para que o Parlamento pudesse pronunciar-se com conhecimento de causa sobre todas as implicações que a tal PPL 42 trazia para todas as regiões de Portugal que eram direta ou indiretamente tocadas pelas alterações que estavam preconizadas nesse diploma. Sendo grandes as consequências, esperávamos ver os estudos, os pareceres, os municípios que eram mexidos, do INE, das CCDRs, esperávamos que isso acontecesse, mas surpreendentemente não aconteceu. Quando parecia que estávamos apenas no início de um processo de ponderação feita com calma e com dados estatísticos, eis que tudo se precipita em cima do Natal e, de repente, sob a ameaça de que tudo tinha que estar concluído até final de 2022, por causa das regras do Eurostat, o Parlamento foi confrontado a 21 de dezembro, no penúltimo dia de trabalhos parlamentares, com a necessidade urgentíssima de votar o dito diploma. E logo no mesmo dia, nesta Comissão, votámos na especialidade. Ora, a PPL 42 tinha um objetivo declarado, estava lá, era claro para todos, e que tinha já sido muito discutido na sociedade e até no Parlamento. A Península de Setúbal ia ser isolada da restante área metropolitana de Lisboa, de forma a garantir que uma nova NUTS 2 a criar pudesse beneficiar de fundos comunitários para essa região da Península de Setúbal. A generalidade dos partidos, aliás, tinha já dito que estava de acordo com estas alterações e o PSD também se revia e revê nessa vontade. Perante esta necessidade urgentíssima de aprovar o diploma, o Parlamento, com a abstenção, diga-se, do PSD, da IL e do Chega, mais 3 deputados do PS, já agora, deixou passar o diploma. O PSD, ao abster-se, sinalizou que o fazia em nome do que já tinha defendido sobre a Península de Setúbal, sim, mas lamentando que as restantes alterações não estivessem minimamente estudadas, com efeitos, enfim, sendo os seus efeitos desconhecidos sobre os territórios afetados. É que a PPL 42 não resolvia apenas a questão da Península de Setúbal, também abria a porta, soubemos mais tarde, para a criação de uma nova NUTS 2, que juntava Oeste, haveria de juntar Oeste e Médio Tejo, provenientes da região centro até agora, com a Lesíria do Tejo, proveniente do Alentejo. No diploma, entretanto, votado, porém, isso não era de facto esclarecido, não era claro para todos os que votaram certamente naquele dia 21. E sobre esta segunda alteração nunca tinha havido, e continua a não haver, e é por isso que estamos aqui, uma reflexão sobre as consequências completas desta decisão. A PPL foi aprovada, como já sabemos, e depois foi publicada a 23 de dezembro, e hoje é a lei 24A. 2 dias depois tínhamos uma lei, e um mês depois a Sra. Ministra, aqui presente, a 25 de janeiro, anunciou que Bruxelas tinha aprovado as alterações propostas pelo Governo português, separando a área metropolitana de Lisboa em 2 NUTS 2 e, ao mesmo tempo, criando uma nova NUTS 2, OVT, Oeste e Val do Tejo, que tudo já estaria, enfim, a caminho de publicação no Jornal Oficial das Comunidades. Logo no início de 23,
No dia 6 de janeiro, na retoma dos trabalhos parlamentares, o PSD apresentou este requerimento que nos traz hoje aqui, que traz a Sra. Ministra aqui. Aproveito naturalmente para agradecer a sua presença. Nesse nosso pedido, no fundo, dizíamos isto que eu estava agora aqui a dizer, não conhecemos as implicações, não conhecemos os estudos, queremos saber isso, queremos saber quais são os pareceres da ANAF e da ANMP, etc. Ouvimos, entretanto, a maioria das entidades que aqui chamámos, não todas, mas quase todas. Mas ainda permaneciam, confesso, há uns dias atrás, demasiadas dúvidas sobre o que é que acontece ao Alentejo, o que é que acontece aos municípios a norte da área metropolitana de Lisboa e, já agora, o que é que acontece ao centro, que também é um bocadinho mexido com estas alterações. Algumas das entidades que aqui vieram partilharam dúvidas mais do que deram respostas a esta questão que, no fundo, pusemos a todos, é quem é que vai ficar a ganhar e quem é que vai ficar a perder com estas alterações. Perante a impossibilidade de ver esclarecidas as dúvidas, pus-me eu próprio a fazer umas contas. Fui ao Eurostat, aos PIBs, à população, por NUTS 3, naturalmente, refiz as contas todas e há uns dias atrás, isto foi a semana passada, calculei os PIBs per capita para as NUTS 3 e NUTS 2, as que estão agora em vigor, até 27, e as que acabaram de ser criadas a partir de 28. Corrigi naturalmente os números para as paridades de poder de compra, porque isso tem que ser assim, é essa a regra, e calculei os valores em percentagem do PIB per capita da União Europeia. Conclusão. Até agora tínhamos 5 NUTS 2 no continente. Uma região de transição, o Algarve, uma acima dos 100%, Lisboa, e as outras 3 regiões abaixo dos 75%. Centro, Norte e Alentejo. Com estes dados e com estas alterações feitas e refeitas estas contas todas, foi o que eu estive a fazer há uns dias, o que é que acontece? É que continuamos a ter o Algarve fica na mesma, não é mexido. O Norte fica na mesma. O Centro será ligeiramente mexido, mas não é possível saber neste momento, como são municípios a sair, nós não sabemos. Agora, uma coisa é absolutamente certa. O Alentejo, que estava ali nos 72% da média de PIB per capita, passa seguramente para cima dos 75%. Ou seja, se, continuando, enfim, não havendo surpresas de maior, o Alentejo está a caminho de deixar de ter fundos de apoio ao desenvolvimento regional. O Governo, com o pretexto de resolver esta questão, que era justa, da Península de Setúbal, acabou por fazer aqui uma alteração. Deixe-me, estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, muito obrigado. E, no fundo, o que queríamos ouvir a Sra. Ministra agora, neste finalmente, que agora que está tudo feito, é isto. O que acontece é que, como é que a Sra. Ministra vai explicar aos barranquenhos, aos serpenses, aos mertolenses, que exclusivamente por causa deste redesenho de fronteiras vão ficar fora dos fundos comunitários? Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Deputado. A Sra. Ministra terá 6 minutos aproximadamente também nesta primeira intervenção. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito boa tarde a todos. E a primeira palavra é de agradecimento por terem permitido a alteração da hora para poder ter ido uma parte ao funeral do Comendador Rui Nabeiro. Respondendo, vou fazer só um enquadramento e responderei concretamente às perguntas do Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo, cuja intervenção agradeço. Portanto, cumprindo o programa do Governo, iniciámos os procedimentos com vista à revisão do atual sistema de classificação estatística regional NUTS 2 e, portanto, propusemos 3 novas regiões NUTS 2. A da Península de Setúbal, a da Grande Lisboa, Oeste e Val do Tejo, com vista a uma melhor correspondência com as dinâmicas económicas e a realidade social destes territórios. Pela sua complexidade e implicações muito significativas também a nível europeu, as alterações às NUTS 2 podem ocorrer de forma regular, mas com frequência não inferior a 3 anos e em concertação com os Estados-membros. A constituição ou alteração das NUTS tem sido feita em ciclos que acompanham os quadros de financiamento europeu, sendo que esta última revisão, proposta em 2022, só produzirá efeitos em 2028, estou a falar no que toca às NUTS 2. Dito de outra forma, a alteração do sistema estatístico NUTS é um processo longo e complexo, dentro do qual a alteração à lei da reorganização das entidades intermunicipais que tivemos de fazer é apenas um passo, mas um passo obrigatório.
o governo português desencadeou o processo com a entrega formal do pedido de alteração da NUTS ao Eurostat no dia 1 de fevereiro de 2022. Este pedido foi fundamentado e antecedido por diversos pareceres, aliás, tenho aqui esses pareceres, da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, da CCDRs, de todas as CCDRs, da área metropolitana de Lisboa, do INE e do INE. Houve também contactos e reuniões entre os municípios e os sucessivos governos. A reconfiguração das NUTS 2 implica também uma alteração das NUTS 3, a que terão de corresponder entidades intermunicipais e, portanto, esta alteração é uma das condições para o Eurostat aceitar mudanças das unidades político-administrativas. Como a Península de Setúbal tinha deixado de ser NUTS 3 em 2013, a proposta que trouxemos foi para criar na Península de Setúbal uma comunidade intermunicipal e, portanto, na Grande Lisboa, outra comunidade intermunicipal, não tendo na PPL trazido qualquer alteração no que toca ao OVT, porque a proposta foi só meramente em termos estatísticos de NUTS 2, porque os 3 territórios já são comunidade intermunicipal, portanto não tinha implicação na Lei 75, apenas tinha na mudança dos 2 municípios de Vila de Rei e Vila Velha de Ródão. E, portanto, neste contexto, o Governo preparou a proposta de lei que formalizava a criação de 2 novas CIMs integradas na área metropolitana de Lisboa, a de Península de Setúbal e da Grande Lisboa. A criação da CIM de Península de Setúbal corresponde, já não vamos aqui falar, à vontade expressa e unânime dos seus 9 municípios e, portanto, a partir do momento em que o faz, teve também que o fazer para o território da Grande Lisboa. No que toca à questão da OVT, eu recordo que mal foi constituído o Ministério da Coesão Territorial, iniciámos reuniões com as 3 comunidades intermunicipais e o Governo, na altura, era Ministra com a tutela política das autarquias, a Ministra Alexandra Leitão, e o Sr. Ministro do Planeamento, Nelson de Sousa, eu própria com a Coesão Territorial, assinámos um protocolo com as 3 comunidades intermunicipais. Esse protocolo é público, pode ser facultado, com o objetivo de se constituir uma NUTS 2, a ideia era, o pedido das 3 comunidades intermunicipais era de constituição de uma NUTS 2 e enquanto tal não fosse possível, era que, uma vez que, sendo aprovado, isso só teria efeito em termos de fundos a partir de 2028, o pedido foi que no Portugal 2030 fossem uma ITI, e é o que agora está previsto. Portanto, assinámos o protocolo, aliás, com a vantagem de estes territórios têm um PROT. A partir do momento em que o OVT tem um PROT autónomo, que vai agora ser revisto, e como todos sabemos, o PROT tem uma estratégia de desenvolvimento regional autónoma, dadas as características do território, foi o assunto mais pacífico na Comissão Europeia, porque o que nós estávamos a propor era para um território que tinha politicamente assumido e pedido, e tínhamos tido várias reuniões e até assinámos um protocolo nesse sentido, e, portanto, da parte da Comissão Europeia, enviámos esse protocolo, enviámos também aquilo que correspondia a quando o desenho da estratégia para Lisboa e Val do Tejo, o documento estratégico da CCDR autonomizava e sinalizava 2 áreas, que era a OVT e a Península de Setúbal, e aqui estou a referir-me a um documento que é o contributo para a Estratégia 2030 da região de Lisboa e Val do Tejo, e tem precisamente no âmbito da preparação do Portugal 2030, esse documento reconhecia na EML 2 territórios com especificidades e, portanto, o OVT, onde até já tínhamos um PROT autónomo e, portanto, que reconhecia um território com uma estratégia de desenvolvimento regional que podíamos acentuar e a Península de Setúbal. Eu, em relação aos números, quero dizer que também os fizemos, aliás,
Como sabem, para o Portugal pós-2030, os dados a ter em conta é a média do PIB entre 2021 e 2023 e, portanto, neste momento temos disponíveis os dados provisórios para 2021 e o PIB per capita, a paridade de poder de compra para o Alentejo é de 70,5. E, portanto, mantém-se região de convergência. O mesmo acontece com o centro, com as novas fronteiras, o mesmo acontece com o norte e, portanto, os dados que temos que foram feitos, este trabalho foi feito connosco e com o INE, deixam-nos tranquilos relativamente e podemos facultar os dados e a base de dados. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Ministra. Apresentado que está o requerimento, entramos na primeira ronda em que os grupos parlamentares terão 5 minutos, ao qual a Sra. Ministra poderá responder no mesmo tempo igual, 5 minutos. Nesta primeira ronda, dou a palavra ao Sr. Deputado Ivan Gonçalves, do Grupo Parlamentar do PS. Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Bom, relativamente a este processo, parece-nos que é importante recordar alguns factos que marcaram no fundo, o desenvolvimento e o processo da criação da NUTS 2 da Península de Setúbal. Desde logo porque foi o governo do PSD e do CDS que eliminou a NUTS 3 que existia na Península de Setúbal, sem nenhuma racionalidade aparente, mas porque entenderam que isso beneficiaria a unidade de estatística, a forma como se recolhiam os dados estatísticos desta região. E foi também, mais tarde, o PSD que requereu um debate de urgência neste Parlamento para exigir a criação do NUTS 2 na Península de Setúbal. Em 2021, quando requereu este debate de urgência, o PSD apresentou 2 resoluções que, pelos vistos, não foram, apesar de as terem apresentados, não foram bem estudadas, porque o assunto, segundo os deputados do PSD, mereceria um melhor estudo. E estas 2 resoluções, aquilo que recomendavam ao Governo era a criação do NUTS 2 na Península de Setúbal e a criação do NUTS que englobasse a região do Oeste. No final do ano passado, o Governo anunciou a criação destas 2 NUTS. E, portanto, aquilo que o Governo do PSD e do CDS extinguiu, o Governo repôs e fez mais. Para além de criar o NUTS 3, criou NUTS 2, o que faz com que estes territórios, nomeadamente o da Península de Setúbal, que têm um nível de riqueza abaixo da média europeia, possam aceder a fundos comunitários, o que é uma boa notícia para a região de Setúbal, para as suas populações, para os seus empresários, para os seus autarcas, e o que fará com que possa aceder a estes fundos comunitários no próximo quadro comunitário de apoio, deixando de ser prejudicado por estar, no fundo, próximo da região de Lisboa. Ora, este Governo aprovou essa proposta de lei e o PSD apresenta este requerimento a solicitar uma série de audições, esta em particular, e pelo meio tivemos até um Presidente de Câmara do PSD, que, talvez não compreendendo que estava neste Parlamento a representar a Associação Nacional de Municípios Portugueses, entendeu, ou enquanto Presidente de Câmara Municipal de Mafra, ou enquanto dirigente do PSD, também não o sabemos, acabar a tecer uma série de considerações que são de facto lamentáveis para a constituição da NUTS 2 da Península de Setúbal. E, portanto, a dúvida que nos fica é, de facto, qual é a posição do PSD neste processo e o porquê deste zigue-zaguear. O PSD é a favor ou contra a criação do NUTS 2 na Península de Setúbal, que vai permitir que estas populações acedam a fundos comunitários que até aqui não o podiam fazer ou que possam aceder no próximo quadro comunitário. É que estas populações, a Península de Setúbal, estes territórios não têm que estar sujeitos ou não têm que sofrer pelas diferentes opiniões entre o PSD liderado por Luís Montenegro, pelo PSD liderado por Rui Rio, do PSD de Pedro Passos Coelho. Isso não é um problema das populações da região de Setúbal. E, portanto, Sra. Ministra, já detalhou parte do processo e eu gostava, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de congratulá-la pelo trabalho que foi feito e pela resposta que foi dada a este problema. E gostávamos já agora que a Sra. Ministra nos pudesse responder se esta era ou não uma reivindicação dos autarcas, dos empresários, da sociedade civil no Distrito de Setúbal, se esta criação da NUTS 2 vai permitir ou não que a região de Setúbal possa aceder a fundos comunitários que ajudem, no fundo, ao seu desenvolvimento. E sobre este processo, e confesso que é talvez a primeira vez que nós assistimos a que um partido da oposição se queixa do Governo ter sido demasiado eficaz a fazer aquilo que lhe é recomendado. Hoje ouvimos aqui outra explicação, é que talvez devêssemos ter tido mais calma porque era Natal, enfim. Parece-nos que o Governo fez aquilo que devia fazer
e tendo a oportunidade de resolver este problema, um problema que já tinha sido sinalizado por todos os partidos, ou por vários partidos nesta Câmara, e que era também uma reivindicação da sociedade civil do Distrito de Setúbal, o Governo resolveu em tempo. Mas, portanto, se a Sra. Ministra nos pudesse dar um pouco mais de detalhes sobre este processo, ficávamos gratos e, já agora, se pode também, desta forma, contribuir para o esclarecimento dos senhores deputados do PSD para que possam finalmente ter uma opinião definitiva sobre se são favoráveis ou não à criação destas duas NUTS 2 e para que estas regiões possam aceder, no fundo, a fundos comunitários que são justos, porque não estão ainda hoje com o nível de desenvolvimento suficiente para serem considerados como estando na média europeia e, portanto, aquilo que queremos é o desenvolvimento destas regiões através também do acesso a estes fundos comunitários. Obrigado, Sra. Ministra, agradeço este esclarecimento e quero também, mais uma vez, congratulá-la por este trabalho desenvolvido. Muito obrigada, Sr. Deputado. E dou a palavra à Sra. Ministra. 5 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Só quero corrigir que eu há pouco, por lapso, referi Vila Velha de Ródão e queria referir Vila de Rei. As minhas desculpas. E Sertã. Acertei Vila de Rei. Ai, peço desculpa. Sertã. Minhas desculpas. Bom, o que eu queria aqui referir é o seguinte, e que vos posso dar testemunho e posso até dar-vos datas das reuniões que fizemos. Quando o Ministério da Coesão foi constituído, nós recebemos mais do que uma vez a Associação dos Municípios da Península de Setúbal. Recebemos sempre com a Sra. Presidente da CCDR-LVT e sei que a Sra. Presidente da CCDR-LVT também reuniu com os presidentes de Câmara da Península de Setúbal. E, portanto, foi sempre claro que queriam ter um programa operacional autónomo, considerando que, em termos estatísticos, a Península de Setúbal ficava prejudicada porque a leitura do seu território era feita pela estatística da área metropolitana de Lisboa, porque a partir do momento em que deixa de ser uma comunidade intermunicipal em 2013, o INE deixa de produzir estatística para aquele território. E, portanto, foi sempre muito clara a posição da associação, sempre com uma salvaguarda, que não queriam deixar de pertencer à área metropolitana de Lisboa e por isso é que na proposta que foi aprovada aqui nesta Casa, grande parte das competências do território continuam na área metropolitana de Lisboa, nomeadamente nas questões que são mesmo de rede e transversais. Também posso dar nota das variadas reuniões e das variadas cartas que recebemos da parte da Associação dos Empresários da Península de Setúbal, com quem reunimos, mas as variadas cartas a solicitarem de facto a constituição da Península de Setúbal enquanto NUTS 2. Ora bem, todos nós sabemos que não podemos constituir uma unidade estatística superior sem ter a sua unidade estatística inferior e, portanto, se queremos uma NUTS 2, temos que ter uma NUTS 3. Para termos uma NUTS 3 em termos estatísticos, de acordo com o regulamento comunitário, temos que lhe fazer corresponder uma unidade política ou administrativa, que na nossa lei são as comunidades intermunicipais ou as áreas metropolitanas são as entidades intermunicipais. E, portanto, foi absolutamente claro para nós essa vontade do território e não nos chegou, no que toca à área metropolitana de Lisboa, outro pedido qualquer dentro da área metropolitana de Lisboa. Chegou-nos sim, nas reuniões que tivemos com a própria Presidente da área metropolitana de Lisboa, a vontade de não desagregar a área metropolitana de Lisboa e essa também era a vontade dos autarcas da Península de Setúbal. E, aliás, é possível que a área metropolitana de Lisboa possa ela própria gerir ou co-gerir 2 programas operacionais, um da Península de Setúbal e outro da área metropolitana de Lisboa e, portanto, vimos todos esses cenários
primários, com a Agência de Desenvolvimento e Coesão, na altura com o Ministério do Planeamento e agora com a Sra. Ministra da Presidência. No que toca ao OVT, eu devo dizer que politicamente a questão para nós estava muito clara e foi sempre uma questão que o território considerou que não havia politicamente estava decidido que o território OVT, que já tinha um PROT, que no próprio documento estratégico da CCDR, até porque este território tem uma particularidade que não podemos ignorar. Nós temos estas 3 CIMs pertencem à área metropolitana de Lisboa, mas em termos de fundos, 2 delas pertencem ao centro, que é o Oeste e o Médio Tejo, e a Lesíria do Tejo pertence ao Alentejo. E, portanto, eu, desde que sou, e na altura era presidente da CCDR do centro, estas CIMs manifestaram a vontade de ter um programa autónomo. Ora bem, para terem um programa regional autónomo, tinham que ser NUTS 2. Para serem NUTS 2, tinham que ser NUTS 3. Para serem NUTS 3, tinham que ser constituídas por CIMs que já eram. E, portanto, fizemos esta proposta. Volto a dizer, foi uma proposta que foi acolhida pacificamente pela própria Comissão Europeia, até pela simples existência de um PROT. E todos sabemos que um PROT tem uma estratégia de desenvolvimento regional por trás e, portanto, evidencia que há um território com características económicas, sociais semelhantes e com uma estratégia de desenvolvimento económico e regional comum. A verdade é que, neste momento, este território, que só terá um programa operacional autónomo depois do PT 2030, vai ter uma ITI, ou seja, eles vão ter um investimento territorial integrado, que é o reconhecimento de que vão começar já a trabalhar em conjunto, mesmo não sendo NUTS 2. Portanto, a decisão das CIMs é que mesmo uma parte das verbas que é negociada com cada uma das CIMs, o que acontece agora é que no Médio Tejo e no Oeste, a CCDR do Centro vai contratualizar uma parte, vai contratualizar com a CIMs uma verba. Do Alentejo vai contratualizar com a Lesíria do Tejo uma verba. E depois, cada uma destas CCDRs vai também financiar uma parte desta ITI. Mas já é a decisão das 3 CIMs que parte das verbas de cada uma das CIMs seja gerida ao nível da OVT. Ora, isto é a realidade a falar. Quer dizer, eu era território relativamente ao qual, politicamente e em termos de instrumentos de gestão territorial, que estou a falar do PROT, nós não tínhamos dúvidas que era o próprio território e que era pacífico serem uma NUTS 2. E, portanto, deixo aqui esse registro das variadas reuniões e do protocolo que fizemos, que é público, porque foi o protocolo para iniciar a construção da tal ITI e depois da submissão do pedido à Comissão Europeia. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Ministra. Ao grupo parlamentar do PSD, que, pela palavra do Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo. Sr. Deputado, 5 minutos. Sim, senhora, eu vou até usar menos, porque vou ainda pedir aqui a 2 minhas colegas que façam uma questão cada uma dentro desses 5 minutos. Sra. Ministra, eu fico muito satisfeito que as contas que lhe chegaram tenham sido essas. Eu fiz as contas com os dados que estão no site do Eurostat. Okay? É verdade que em 2020 foi um ano muito atípico. 2021 ainda não está fechado em todas as NUTS 3, como se sabe. E neste momento, assim, a média dos 3 últimos anos, se fossem feitas as contas neste momento, com a nova região do Alentejo, anda, olha, em 2017, 76,1% do PIB per capita comunitário. 2018, 75,8%. 2019, 74,7%. A média disto já dá acima bem de 75%. Depois é verdade que em 2020, fruto da crise, que afetou muito Sines, passámos a 71,5% e neste momento não está ainda o número fechado para 2021. E, portanto, a pergunta verdadeiramente é, pode a Sra. Ministra garantir que a nova região do Alentejo se mantém dentro do objetivo de convergência? Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Sónia Ramos. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados.
Eu sou forçada, Sra. Ministra, a insistir nesta questão do Alentejo e na possibilidade ou não de o Alentejo se manter região de convergência face a este processo que, pelos vistos, foi pensado e repensado e, enfim, existem algumas contas para as outras regiões do país, mas não tanto para o Alentejo em concreto. Ademais, fui agora, enfim, validada pela intervenção do meu colega, o que significa, Sra. Ministra, que estará em condições verdadeiramente de garantir aos alentejanos que o Alentejo se mantém uma região de convergência a partir de 2028. E eu pergunto isto porque nesta mesma comissão, há muito pouco tempo, interlocutores do PS com responsabilidades regionais, também aqui a prestar informações a pedido do PSD, têm dito, e a comunicação social local em todo o Alentejo tem dito, com base nas afirmações do Sr. Presidente da CCDRA, que, de facto, nós vamos deixar de ser região de convergência a partir de 2028. Portanto, eu gostaria de perguntar quem é que tem as contas certas, se é o Governo e a Sra. Ministra da Coesão, se é o Sr. Presidente da CCDRA. E isto não é uma questão de sumenos importância, porque eu não gostaria que a Sra. Ministra ficasse como a liquidatária do Alentejo, e é isto que está a acontecer, porque o PS já é o liquidatário do Alentejo. Gostaria de saber se a Sra. Ministra vai reforçar também esta qualidade. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. E dou a palavra à Sra. Deputada Cláudia André. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Ministra, como sabemos, a mudança dos concelhos de Vila de Rei e da Sertã de Comunidade Intermunicipal da Médio Tejo para a Beira Baixa foi realizada sem consulta pelos municípios ou sem consulta, pelo menos a estes municípios e à sua população. O que manifestamente é uma falta de respeito para com os mesmos e para com a sua população, falta de respeito esta que gostaria de, enfim, imaginar se tivesse acontecido o mesmo com concelhos como Almada, Setúbal, Coimbra, enfim, outro concelho qualquer mais populoso, com certeza que não teria acontecido o mesmo. E sei que, entretanto, convenceu já os concelhos de Vila de Rei e da Sertã a integrarem a Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa no que diz respeito ao 2030. A minha pergunta será, Sra. Ministra, quando vai ser publicada a norma interadministrativa, tanto para a transferência dos fundos comunitários 2020, como para a transferência e, sobretudo, dos projetos para o 2030 entre as comunidades intermunicipais, no que diz respeito ao concelho de Vila de Rei e da Sertã. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Terminou o grupo parlamentar do PSD. Sra. Ministra. De forma muito clara e transparente, respondendo quer ao Sr. Deputado João Paulo Barbosa de Melo e à Sra. Deputada Sónia Ramos, ou seja, só a metodologia para a elegibilidade das regiões no PT 2030 foi calculada com base no período dos dados de 2014 a 2016. A do pós-2030 será com base nos dados de entre 2021 e 2023. E, portanto, as contas que eu tenho e que foram feitas foi com base nos dados apenas de 2021. E o dado que eu vos estou a transmitir, e, portanto, posso partilhar a base de dados, o dado que vos dou a transmitir é que o PIB per capita em paridade de poder de compra no Alentejo é de 70,5. É o dado que eu posso aqui transmitir. Pronto. E, portanto, não posso garantir, seria da minha parte uma falsidade estar a dizer que tenho esses dados para 2022 e para 2023. Não tenho e, portanto, também não os posso reportar. Em relação a Vila de Rei e Sertã, de facto, eu não convenci os presidentes, atribuem-me um poder que eu não tenho. Eu, ao contrário do que é dito, dialoguei muito com os presidentes e garanti, Senhora Deputada, eu ouvia tranquilamente. Eu conversei com os presidentes e garanti-lhes tudo aquilo que me foram ao longo do tempo dizendo: Senhora Ministra, se passarmos para cima da Beira Baixa, podemos ficar no PT 2030 no Médio Tejo, que é que eu respondi aqui na Assembleia
Assembleia da República que garantiria que, se essa fosse a vontade dos autarcas, encontraria formato legal. Encontrei o formato legal, entretanto, a CERTAM o que transmitiu é que iria passar em plenitude. Na semana passada, o Sr. Presidente de Vila de Rei enviou-me a comunicação formal de que passaria na plenitude para acima da Beira Baixa. E devo dizer que sempre lhe transmiti ao Sr. Presidente que eu, sobre isso, estaria sempre do lado dele a ajudar a encontrar a solução. Aliás, disponibilizei-me a ir ao território e disponibilizei-me a explicar o que é que seriam as soluções jurídicas. Portanto, o que é que acontece agora em Vila de Rei e Sertã? Estão na Beira Baixa, em plenitude, mas vão manter com acima do Médio Tejo os contratos que tinham do Portugal 2020, mas ainda mais, vão manter os contratos que têm, nomeadamente no que corresponde aos transportes coletivos, ao transporte a pedido e, portanto, estamos neste momento a trabalhar num instrumento legal para fazer para assegurar que eles legalmente estão cobertos, não há problema nenhum maior em o fazer e, portanto, estamos com toda a tranquilidade a trabalhar. Agendarei muito em breve uma reunião, até para se assinarem os contratos. Já tenho a elencagem dos projetos que os dois municípios querem manter com acima do Médio Tejo. Tem a ver, sobretudo, com o Portugal 2020, que não acaba e, portanto, têm que manter, e com projetos que tinham feito, e é possível a um município, em termos de associar-se a uma comunidade intermunicipal para fazer a contratação de um serviço e, portanto, aqui não é diferente. Mantém os contratos que têm e nós salvaguardaremos isso. E tornaremos público, e se quiserem, facultaremos a informação. Portanto, não vejo problema nenhum nessa parte. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhora Ministra. E dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega. Sra. Presidente, uma vez mais, cumprimentar todos os presentes, cumprimentar a Sra. Ministra, os Srs. Secretários de Estado. Sra. Ministra, estamos aqui porque já se percebeu a atrapalhada que foi feita pelo Governo, coadjuvada posteriormente pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, até porque no último dia em que discutimos esta PPL do Governo em plenário, foi o dia que o próprio Grupo Parlamentar do Partido Socialista colocou um projeto de alteração à própria PPL, ou seja, já reconhecia que já estava o erro feito. E percebemos que o erro estava feito quando todos os partidos, de forma responsável, aceitámos e anuímos ao pedido do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e do próprio Governo para suprir aquilo que era uma obrigatoriedade legal, que era o parecer da Associação Nacional de Municípios e o parecer da ANAF. Bom, passado esta fase, chegamos agora a uma questão que eu continuo a considerar que é bastante importante e agradecer ao PSD por ter feito o requerimento. E existem aqui questões claras. De facto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista falou hoje aqui do posicionamento que um Presidente de Câmara do PSD teve, mas o Sr. Presidente de Câmara não estava aqui como Presidente de Câmara, estava aqui como Vice-Presidente da ANMP. Porque ninguém o convidou para vir cá como Presidente de Câmara e, portanto, estava cá na posição de Vice-Presidente. E o que disse? Falou do princípio da inconstitucionalidade da própria lei. Tentou ainda dar aqui uma aula de direito, a dizer que isto teria que ser pedido por 10% dos deputados, coisa que o PSD tem certamente e poderia satisfazer a necessidade do seu Presidente de Câmara, e que acabámos por não perceber se o posicionamento era individual, e desculpem a expressão, o Sr. Presidente de Câmara atirou-se para fora de pé, ou se foi, na realidade, um posicionamento da Associação Nacional de Municípios, e eu gostava de saber, Sra. Ministra, se a Associação Nacional de Municípios já lhe demonstrou formalmente e institucionalmente a preocupação em relação à inconstitucionalidade da norma, por não ter cumprido a separação de poderes e por não ter claramente o parecer por parte da Associação Nacional de Municípios. Depois, agora, durante a audição, a Sra. Ministra falou da importância que tem, inclusive, o Instituto Nacional de Estatística, e não sendo o Instituto Nacional de Estatística uma tutela sua, nós, no entanto, ouvimos aqui as declarações do Sr. Presidente do Instituto Nacional de Estatística e ficámos a perceber duas coisas. Primeiro, que este Instituto Nacional de Estatística que está em funções já não deveria estar, porque a Comissão de Serviço terminou
no dia 15 de janeiro, e continua ad eterno a ser prorrogado o prazo que ali está, mas isto não é importante e não está no âmbito da sua tutela. O que está no âmbito da sua tutela é de percebermos que, eventualmente, os dados que deram origem a esta nomenclatura de unidade territorial, e estamos todos de acordo em relação à NUT de Setúbal, creio que é transversal a todos os partidos, ninguém coloca em causa essa questão, mas os dados também fornecidos pelo INE, e que aqui em audição nos disse que tinha fornecido tudo dentro do prazo, são também dados estatísticos, eles que foram contestados pela Comissão Nacional para a Proteção de Dados, que multou o INE em 4 milhões de euros nos dados relativos aos censos. A pergunta que lhe deixo é perceber se esta violação grave, e não sou eu que o digo, é a Comissão Nacional para a Proteção de Dados, se esta violação grave de utilização dos dados por parte do Instituto Nacional de Estatística foi sobre dados que estiveram na base da decisão para enviar para o Eurostat. Depois, entretanto, a outra pergunta que lhe deixo, para terminar, a senhora Ministra diz que, através do SPROT, e bem, que através do SPROT já esta nomenclatura de unidade territorial já era uma injustiça e que já deveria ter sido criada. A questão é a que PROT se refere, porque o PROT de Lisboa e Val do Tejo não é atualizado há uma dezena de anos, ou há mais de uma dezena de anos. E, portanto, estamos com um delay enorme no SPROT e perguntava-lhe ainda se fosse de acordo com os SPROTs, se os SPROTs estivessem atualizados, que é algo que nós já questionámos a senhora Ministra da Coesão Territorial nestas audições, se os SPROT tivessem atualizados, se outras NUT poderiam ter sido criadas e eventualmente satisfazer a necessidade que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mafra estava aqui tão preocupado em levantar, porque nós sabemos que Mafra, Torres Vedras, Lourinhã têm essa ambição, assim como sabemos que Vila Franca, etc. Por isso, a ambição todos têm. E aquilo que lhe perguntava era se, com pergunta final, se o processo tivesse sido gerido como nós entendemos que deveria ser, mas Vossas Excelências ganharam as eleições, se os PROT tivessem feitos a tempo e horas, se estivessem atualizados, se existiam mais nomenclaturas de unidade territorial a serem enviados ao Eurostat, dentro do prazo legal, coisa que, sem este atabalhoamento, que foi o atabalhoamento legal que aconteceu. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Ministra Ana Abrunhosa. Muito obrigada, Sra. Presidente. Em relação aos PROT, ao VT e da área metropolitana, foi publicada o início da sua alteração. Portanto, eles vão começar a ser alterados e foi já publicada e Alentejo e Algarve também. Portanto, neste momento, eles iniciaram o período da sua alteração. No que toca, referiu Lourinhã, mas Lourinhã já faz parte do Oeste, portanto Lourinhã já faz parte do OVT, portanto Lourinhã não faz parte da Grande Lisboa. No que diz respeito aos pareceres, devo dizer que a partir do momento em que uma PPL entra na Assembleia da República, não é o Governo que está responsável por pedir qualquer parecer, mas agora, durante a discussão, houve o Gabinete do Primeiro-Ministro solicitou um e-mail para pedir pareceres ao Conselho de Concertação Territorial a 21 de janeiro de 2022 e recebemos pareceres de todas as CCDRs, incluindo a do Alentejo, recebemos parecer do INE e recebemos parecer da Associação Nacional de Municípios. E eu já lhe vou dizer a conclusão do parecer da Associação Nacional de Municípios. E depois, numa reunião presencial do Conselho de Concertação Territorial, este assunto voltou a ser discutido da questão da NUTS. Aliás, eu estive a ver as gravações e creio que há um presidente de CCDR ou uma presidente que refere essa questão numa reunião presencial do Conselho de Concertação Territorial, ter sido discutida e eu estava presente nessa reunião. O parecer da ANMP, da Associação Nacional de Municípios, que vem no dia 25 de janeiro de 2022, portanto, antes da submissão do pedido em fevereiro de 2022, o parecer diz, depois de explicar...
Não. O parecer da ANMP de 25 de janeiro de 2022, nós submetemos o processo ao Eurostat em fevereiro de 2022 e, portanto, o parecer da ANMP, antes de submetermos o processo ao Eurostat, termina dizendo a ANMP, após a auscultação das entidades intermunicipais envolvidas, que se manifestaram a favor das alterações apresentadas, considera que os ajustamentos propostos irão contribuir para uma maior coesão e desenvolvimento do país. Eu falo de um parecer de 25 de janeiro de 2022, anterior à data de submissão do pedido ao Eurostat, que foi no início de fevereiro de 2022. E tenho aqui presente também o parecer do INE, com todos os cálculos, com todos os estudos. Eu não sei, Sr. Deputado, peço desculpa, não lhe sei dizer se os dados que aqui foram usados farão parte dos dados que referiu, que foram contestados pela questão da proteção de dados e, portanto, confesso a minha ignorância, ignorava até essa parte e, portanto, não posso responder-lhe. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, só para fazer um ponto de ordem, porque eventualmente sou eu que estou confuso. O parecer que estamos a discutir é o parecer sobre a PPL 42. A PPL 42 foi discutida, votada na generalidade, na especialidade e votação global final, na última sessão plenária de dezembro. Depois disso, nós recebemos um parecer da Associação Nacional de Municípios a dizer que, inclusive, tinha tido pouco tempo para emitir o parecer sobre a norma que estamos a falar. Portanto, estamos a falar de 2023 e estamos a falar de um parecer que não é esse que a Sra. Ministra está a falar. E quando lhe dei, só para terminar, quando lhe dei o exemplo da Lourinhã, podia-lhe dar o exemplo da comunidades atrás dos montes, dei-lhe o exemplo, não estava a referir à área metropolitana de Lisboa, estava a referir a outros municípios que tinham vontade de integrar e se existiam ou não interesses de outros municípios em integrar novas CIMs e eventualmente criar novas NUTs. Mas eu creio que o parecer, que é o que está aqui em discussão, e é o importante para o ponto de ordem à mesa, é que estamos a falar de assuntos completamente dispares, Sra. Ministra. Se me permitem só fazer esclarecimento, o Sr. Deputado está a falar de um ofício que foi enviado pela Associação Nacional de Municípios, não se está a referir ao parecer, certo? E esse parecer que a Sra. Ministra refere, eu julgo que esse parecer nunca nos foi distribuído, porque, segundo a informação, era para consumo interno. Posso? Sim. Pronto. Eu, obviamente que eu não estou... por isso é que eu disse a data do parecer. Antes de submetermos a proposta, na altura não era eu que tinha o dossiê, era a Sra. Ministra Alexandra Leitão, mas fazia parte também do Conselho de Concertação Territorial. O assunto foi discutido. Eu não estou a dizer, Sr. Deputado Bruno, que há um parecer da Associação Nacional do Município a propósito da PPL. O que eu estou a dizer é que a Associação Nacional de Municípios teve ocasião de se pronunciar sobre a proposta que íamos submeter ao Eurostat e, portanto, nós enviámos a proposta que íamos submeter ao Eurostat, à Associação Nacional de Municípios, e estou a dar conta de, no âmbito do Conselho de Concertação Territorial, a resposta que recebemos da Associação Nacional de Municípios. Mas como a Associação Nacional de Municípios é uma só e, portanto, nós não mudámos a nossa proposta. A proposta que submetemos ao Eurostat foi aquela relativamente à qual nós enviámos, não tendo havido, na altura, por causa da pandemia, a reunião do Conselho de Concertação Territorial, foi enviada a proposta que iríamos submeter ao Eurostat, que foi aquela que constava da PPL. Eu não estou a dizer que tenha havido. Agora também digo, não é o Governo que tem que, a partir do momento que entra na Assembleia da República, não é o Governo que tem que fazer pedido de propostas. Muito obrigada, Sra. Ministra. A Sr. Deputado, é para... Sra. Presidente, é para pedir, porque a Sra. Ministra diz que não tem, que seja fotocopiada e distribuída à Sra. Ministra a comunicação que veio por parte da Associação Nacional de Municípios, que diz que recebeu no dia 16 de 12 de 2022
o pedido de parecer, e por isso obviamente não poderá ser de janeiro de 2022, porque isto deu entrada no dia 16/12 de 2022, e não estamos a falar da mesma coisa, e que o facto de não termos parecer torna a lei inconstitucional. É isso que estamos aqui a discutir. E quando diz não tem a ver com a PPL, tem a ver porque o requerimento é sobre a PPL. Sr. Deputado, depois peço que entregue aos serviços e depois será distribuída a cópia à Sra. Ministra. Para, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Apenas pedir à Sra. Presidente o esclarecimento. Estamos a falar de dois documentos distintos. Um parecer citado pela Sra. Ministra diz respeito ao processo prévio de pedido de autorização ao Eurostat, que antecede a proposta de lei que é aprovada em Conselho de Ministros e entregue à Assembleia da República, que, consequentemente, a Assembleia da República faz um novo pedido de parecer à Assembleia, à Associação Nacional de Municípios. É isso, Sra. Presidente? É sim, Sr. Deputado. Salvo melhor opinião, esse parecer nunca deu entrada, pelo menos na nossa Comissão. Esse parecer, o que veio não era um parecer, portanto foi um ofício que não veio sobre a forma de parecer, que os senhores deputados todos tiveram acesso. E que eu irei pedir aos serviços depois para distribuir. Agora, o parecer que a Sra. Ministra referiu nunca deu entrada nesta Comissão. Muito bem. E agora dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos. Julgo que não está em Iniciativa Liberal. Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, os Srs. Secretários de Estado. Esta é uma velha questão que tem resultado e que resultou da ação por parte das diferentes entidades da região de Setúbal, mas eu queria aqui destacar o papel dos municípios nesta intervenção, pela reposição da NUT 3 e por encontrar uma solução que não seja discriminatória e prejudicial para a Península de Setúbal. E sobre esta questão, aquilo que eu gostaria de colocar em primeiro ponto é que toda esta confusão que se gerou em torno desta proposta de lei do Governo resultou de um único aspecto, foi do atraso por parte do Governo na decisão para a reposição da NUT 3. Ela, quando foi extinta, foi uma imposição do PSD e do CDS e que tem essas responsabilidades de grande prejuízo para a região, mas a verdade é que o Governo do Partido Socialista, conhecendo a questão, não resolveu o problema atempadamente, aliás, que pudesse inclusivamente ser a tempo deste quadro comunitário que está agora em curso, estou-me a referir em relação ao PT 2030. E toda esta questão resulta disto. Obviamente nós consideramos que todas as entidades, inclusivamente todos os municípios, no quadro do processo legislativo, deveriam ter sido naturalmente auscultados e o processo legislativo não deveria ter decorrido da forma como decorreu. Isso é uma evidência. E, portanto, este é um aspecto, em primeiro lugar, que queria aqui colocar. A segunda questão que gostaria de colocar relativamente a este aspecto, a Sra. Ministra já fez referência da assinatura, creio que compreendi bem, do estabelecimento de um protocolo, um ITI específico para a Península de Setúbal. Gostaria que pudéssemos desenvolver de uma forma mais pormenorizada o que é que significa esse protocolo e o que é que está previsto para a Península de Setúbal. Porque uma das questões que foi aprovada na Assembleia da República como recomendação ao Governo e que resultou de uma iniciativa do PCP era de facto que houvesse uma compensação à Península de Setúbal no quadro dos instrumentos que seriam possíveis de certa forma para compensar a Península de Setúbal por estas desigualdades e por esta discriminação, dizendo assim, relativamente ao fato de estar integrada na NUT 2 da área metropolitana de Lisboa e de facto das discrepâncias
diferenças que há entre um conjunto de territórios. Se a senhora Ministra pode aqui, de certo, pormenorizar e até que do ponto de vista do financiamento e das áreas de intervenção, o que é que está perspectivado para este período, considerando que a aplicação da reposição da NUT 3 e da NUT 2 só terá impacto depois num próximo quadro comunitário, que me deixa que refira que não sabemos o que é que vai acontecer no futuro, que corre-se o risco de poder já nem sequer haver novos fundos comunitários e não haver essa realidade para a Península. Gostaria de colocar uma última questão a propósito da preocupação e das alterações relativamente e dos impactos relativamente na região do Alentejo. Não, porque estas alterações em termos da área metropolitana de Lisboa não têm impactos no ponto de vista do Alentejo, mas das preocupações que foram aqui colocadas com o fato da região Alentejo poder sair da região de convergência. Eu gostaria que a senhora Ministra, porque essas foram declarações que foram tidas aqui pelo senhor Presidente da CCDR do Alentejo, e como é que a senhora Ministra está a olhar para todo este aspecto. Porque a questão que se coloca, é verdade que há também grandes discrepâncias em todo o território, aliás, o conjunto, a realidade relativamente a Sines acaba por ter, pois, um impacto na região, mas a questão que eu gostaria de lhe colocar muito concretamente é que, tendo em conta esta realidade do território do Alentejo, a importância que é também da mobilização de financiamento para o desenvolvimento da região, e eu estou a falar da região como um todo, de todo o território e, de facto, desta área que é muito vasta. Se o Governo pondera ou não, e o que é que está a ser pensado de instrumentos, de políticas que podem ser desenvolvidos, tendo em conta esta nova realidade da NUT, que obviamente que permita a continuação do desenvolvimento desta região e que não prejudique a região. Ou seja, a questão que estou a colocar é um bocadinho mais à frente, não é? Tendo em conta a perspectiva, aliás, a perspectiva não, tendo em conta as preocupações que foram aqui colocadas, o que é que está a ser pensado por parte do Governo para que esta região não seja prejudicada? Muito obrigada, Sra. Deputada. Da palavra à Sra. Ministra. 5 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Naquilo que a ITI não é na Península de Setúbal, a ITI foi para a OVT, ou seja, é para o Oeste e Val do Tejo, foi criada uma ITI na programação e, portanto, a ITI... Pois, mas não faz mal, mas até lhe posso dizer... Não, mas eu então... Muito bem. O facto de haver uma ITI na OVT não altera as taxas de cofinanciamento. O que permite é, num território OVT, eles gerirem as 3 CIM como se fossem só uma, ou seja, como só vão ser NUTS 2 depois deste quadro comunitário, o serem uma ITI, um investimento territorial integrado, permite-lhes ter uma equipa de gestão e permite-lhes ter projetos entre as 3 comunidades intermunicipais que são contratualizados com a CCDR Centro e com a CCDR Alentejo. É isto. No caso da Península de Setúbal, nunca esteve em cima da mesa. O que é que fizemos? Nunca esteve em cima da mesa fazer-se uma ITI, porque nós estamos a falar, o Programa Regional de Lisboa correspondeu exatamente à estratégia da área metropolitana de Lisboa, portanto as verbas todas do Programa de Lisboa, exceto aquelas que vão para empresas, foram todas contratualizadas com a área metropolitana de Lisboa e, portanto, penso que aí o território se revê. Não podemos ignorar que Lisboa viu drasticamente reduzidas as suas verbas, que agora de algum modo vê bastante compensadas no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência. Nós não podemos ignorar que no âmbito do PRR a Península de Setúbal tem já 432 milhões de euros aprovados e ainda não temos o PRR todo aprovado. Portanto,
aliás, mais do que o Programa Regional de Lisboa e Val do Tejo, que não chega aos 400 milhões de euros. Neste momento, no distrito de Setúbal, na Península de Setúbal, nós temos aprovado só no PRR 432 milhões de euros, mais do que o bolo total do Programa Regional de Lisboa e Val do Tejo. Mas voltando à sua questão, não houve aqui uma opção de dividir a AML, porque tudo o que era investimento público a estratégia foi feita com a AML, com os municípios, e, portanto, as verbas foram todas contratualizadas com a área da CCDR, com a área metropolitana. No fundo, distribuiu as verbas de acordo com a proposta dos municípios da AML. Mesmo que se tivesse feito uma ITI, o que é que a ITI permite? Permite fazer projetos em conjunto, nunca permitiria ter, ou pode permitir ter taxas mais elevadas, mas para que a Península de Setúbal tenha taxas mais elevadas, como a taxa média não pode ser superior a 40%, os outros municípios teriam que compensar com taxas mais baixas. Portanto, o que é que foi feito? A CCDR contratualizou com a área metropolitana de Lisboa tudo o que era investimento público e, portanto, as verbas vão ser utilizadas naquilo que foram os projetos prioritários indicados pelos municípios da área metropolitana de Lisboa. Não ignoramos uma redução muito grande do programa regional, mas também não podemos esquecer que este território tem verbas significativas do PRR e já sinalizei à data de hoje aprovações na Península de Setúbal no PRR de 432 milhões de euros. Aliás, é fácil irem à plataforma e terem acesso a estas verbas. O que é que fizemos na CCDR? No apoio às empresas, nós tínhamos que definir um mapa das freguesias que teriam que ter maiores taxas de apoio. Então, escolhemos as freguesias da Península de Setúbal. Ou seja, no mapa dos auxílios de Estado, nos apoios que damos às empresas através dos sistemas de incentivos, as maiores taxas correspondem, no caso da área metropolitana de Lisboa, a 1% das freguesias do território. E esse 1% nós escolhemos nas freguesias da Península, na Península de Setúbal. E, portanto, fizemos isto e comunicámos isto com a Associação Empresarial porque corroboro tudo, ou seja, posso testemunhar o que a senhora deputada diz. Desde o início, os municípios reuniram connosco, pediram que queriam ter um programa regional autónomo, mas a própria Associação de Empresários também esteve sempre nesta luta e neste diálogo connosco, e foi por isso que, no âmbito da área metropolitana de Lisboa, canalizámos para as penínsulas de Setúbal as taxas mais elevadas que podemos conceder no âmbito do apoio às empresas. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Ministra. Terminamos as intervenções dos grupos parlamentares dos 5 minutos, ou melhor, da primeira ronda, assim sendo, e dou a palavra ao grupo parlamentar do PS para esta segunda e última ronda, ao qual depois, terão 2 minutos, ao qual depois a Sra. Ministra responderá em conjunto. Portanto, o grupo parlamentar do PS... Mara Lagriminha. Muito obrigada, Sra. Presidente. Aproveito para saudar nesta comissão, cumprimento também a Sra. Ministra e também aproveito para saudar o Governo, na sua pessoa, por todo o esforço e empenho que culminou com a aprovação já feita em Bruxelas da criação da NUT 2 Oeste e Val do Tejo, passo que é determinante para o futuro da região, em particular do distrito de Santarém. E é assim porque permitirá que este território tenha homogeneidade e unidade territorial, como hoje já aqui foi dito, permitindo com esta reorganização existe efetivamente uma estratégia comum, numa única CCDR, como factualmente é assumido pelos 3 presidentes das comunidades intermunicipais. Tivemos a oportunidade de ouvir nesta comissão também a Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que deixou muito claras as vantagens
vantagens na unidade territorial para o futuro, como fator de maior coesão e aproveitamento de fundos comunitários para o desenvolvimento destas regiões. Sabemos também dos constrangimentos atuais, quer no acesso a fundos comunitários, sabemos que é um distrito espartilhado, como hoje já aqui tivemos a oportunidade de ouvir, entre a CCDR Alentejo e a CCDR Centro, onde não temos direito de voto, porque fazemos parte da região de plano LVT para efeitos de ordenamento de território na CCDR. A Lei 42 está aprovada, permitiu, no que diz respeito aos municípios que integram o Médio Tejo, acomodar a alteração ao modelo de organização administrativa do território ao nível das comunidades intermunicipais. E por isso o Partido Socialista não irá contribuir para esta tentativa extemporânea que hoje aqui assistimos, de tentar criar artifícios políticos para tentar contaminar um processo que é não só transparente, conhecido, como é também pacífico para os municípios. Relembro que a criação da NUT 2 ao Oeste e Val do Tejo transitou da anterior legislatura, como a Sra. Ministra já hoje aqui disse, foi feita com um acordo de parceria firmado com as 3 comunidades intermunicipais e áreas governativas. A vontade das autarquias foi respeitada, nomeadamente os municípios de Vila de Rei e Sertã, que agora transitam para acima da Beira Baixa, uma vez que não pretende integrar a nova NUT e até está em conformidade com a vontade deste Parlamento, que aprovou, vou mesmo terminar, Sra. Presidente, que aprovou em 2021 2 projetos de resolução do PS e do PSD. Nesse sentido, e de forma a recentrar o debate, falta apenas entender porque são estas pedras na engrenagem e, Sra. Ministra, o que lhe pergunto, pedindo a sua tolerância, é se estão ou não a ser salvaguardadas as posições transitórias das autarquias que transitam de cima em todo este processo fundamental que consideramos que o é para a coesão da região. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Ao Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Luís Gomes. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra. Muito obrigado por ter vindo aqui à Comissão discutir este tema connosco. É um tema que é importante, é relevante e nós temos preocupação. Quando aqui foi dito qual é a posição do PSD, bem, a posição do PSD alinha muito com aquilo que é a preocupação das pessoas. Naturalmente, o PSD viabilizou esta iniciativa, mas viabilizou no pressuposto de ninguém sair prejudicado. E, na verdade, nós temos fortes indícios, e por isso pensávamos e queríamos sair daqui descansados relativamente às informações que a Sra. Ministra nos pudesse dar, mas confesso que depois de ouvir as interpelações e a resposta da Sra. Ministra, que também, e percebo isso, não está em condições, porque não reúne informação para dar uma resposta cabal, mas consigo, já nos conhecemos há algum tempo, pelo menos destas lides parlamentares, perceber a sua preocupação relativamente a esta circunstância. E, portanto, a sua preocupação quer dizer que não está seguro, que não é certo, ou melhor, diria mais, até em projeções que nós temos, é possível que o Alentejo, a partir de 2028, possa sair da região de convergência e de não ter acesso aos fundos comunitários na mesma proporção que temos hoje. Quando aqui foi dito e foi inquirido relativamente à posição do PSD, a posição do PSD alinha muito na preocupação da própria Associação Nacional de Municípios, quando, num último parágrafo, numa missiva, num ofício que dirigiu aqui à Comissão, portanto, referiu que esta matéria é de extrema relevância para as autarquias locais, razão pela qual o Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses deliberou manifestar a Vossa Excelência a surpresa pelo sucedido e o repúdio pelo ocorrido no processo de aprovação da proposta de lei número 42/15, portanto, desta legislatura. Portanto, a questão central aqui é de preocupação pelo facto de, muito possivelmente, o Alentejo, a partir de 2028, sair da região de convergência. Preocupação pelo Governo, em troca de mais uns votos numa determinada região do país, ter sacrificado o acesso a fundos comunitários de uma população, de uma região que precisa muito da ajuda da Europa, da ajuda do Governo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Presidente, obrigado uma vez mais. Muito diretamente, Sra. Ministra, a senhora o que tentou fazer foi uma habilidade sem sentido pejorativo político para tentar dizer que já tinha sido emitido o parecer. Não, o que foi feito foi uma consulta à Associação Nacional de Municípios e vamos ser diretos. Eu vou-lhe ler
Foi, pois, com enorme surpresa que constatamos que a proposta de lei foi apreciada na especialidade e alvo de votação final global no dia 22 de 12 de 2022, tendo sido publicada no Diário da República no dia seguinte como lei 24A de 2022, o que aconteceu sem que a Associação Nacional de Municípios Portugueses pudesse dar o seu contributo e formular o seu parecer sobre a proposta, nos termos do disposto da lei número 54/98 de 18 de agosto e do estabelecido no artigo 141 do Regimento da Assembleia da República. Saliento a Vossa Excelência que a matéria em causa é de extrema relevância para as autarquias locais, razão pela qual o Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios deliberou manifestar a Vossa Excelência a surpresa pelo sucedido e o repúdio pelo ocorrido no processo de aprovação da proposta de lei 42. Portanto, aquilo que estamos a falar desde o início, nós não estamos, repito, contra a questão da criação da NUT. O que estamos é contra o processo legislativo da forma como foi levado a cabo, que pode determinar a inconstitucionalidade. Para além disso, o que lhe perguntei, sem fazermos a questão do mas a Lourinhã não é, eu sei que a Lourinhã não é, assim como a Bragança não é, assim como Sines também poderá estar noutra NUT e poderá vir, ou noutra CIM e poderia beneficiar o Alentejo, assim como há muita coisa. O que nós queremos saber é se de facto quando fizeram o reordenamento, quando pensaram, se fizeram as nomenclaturas de unidade territorial e enviaram as candidaturas para o Eurostat por uma questão meramente de resolução do problema de Setúbal, e ainda bem, ou se pensaram em todo o território e em todas as áreas onde poderiam ter sido criadas NUT e não foram, porque os pareceres não foram dados a tempo e horas, e isso podemos dar a volta que quiser. Eu sei que atualmente a posição do Governo, e para concluir, e a posição do Partido Socialista é dizer, bom, mas houve uma intenção lá atrás, em 2022, de consultar. Isto é a mesma coisa, eu posso dizer, então está disposta para este fim de semana jantar, mas o convite efetivo ainda não foi feito. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos. Sr. Ministro, eu gostaria só de lhe perguntar o seguinte, porque nas diversas audições que fomos abordando este problema relativamente à NUT 13 e à NUT 2 e a solução para a Península de Setúbal, a Sra. Ministra, em diversas vezes, admitia essa hipótese, de facto, de haver uma ITI para a Península de Setúbal. Eu recordo-me de ouvir a Sra. Ministra referir isso e dizer que sim, que estavam a trabalhar, creio que podem não ter sido exatamente estas palavras, mas que sim, queria haver uma atenção para a própria Península de Setúbal. Mas agora, das suas palavras, não foi exatamente isso que depreendi. Aliás, essa mobilização relativamente a esse mecanismo que fez referência de 1% das freguesias e que se decidiu que seria na Península de Setúbal, mas daquilo que eu percebi do que a Sra. Ministra disse, é dirigido para as empresas, mas os investimentos e o desenvolvimento é muito mais do que isso, não é? E a questão que se coloca é porque é que também não são abrangidos, por exemplo, em termos dos investimentos públicos que são necessários no próprio distrito, e não são poucos, quer em termos de mobilidade, de infraestruturas, de equipamentos. Essa era também uma questão. E depois a segunda questão era relativamente à região Alentejo, que não me respondeu, e eu gostaria também de ouvir a sua resposta. Muito obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais grupos parlamentares na sala, tanto houve 4 intervenções. Sra. Ministra, tem até 8 minutos para esta sua intervenção final. Muito obrigada, Sra. Presidente, e muito obrigado, Srs. Deputados. De forma muito clara, eu creio que só em 2025, 2026 é que estamos em condições de dizer quais são as regiões elegíveis, ou seja, como o período, há bocadinho referi, ou seja, para o quadro europeu pós-2030, será relevante a média do PIB entre 2021 e 2023, tendo em conta que o INE demora algum tempo a produzir os dados definitivos de 2023, só em 2025, 2026 é que nós teremos em condições de classificar as regiões. Os dados que eu vos referi, volto a repetir, são de 2021 e creio que nós temos sempre uma solução para salvaguardar, como já fizemos no passado, há sempre possibilidade de salvaguardar o território do Alentejo que não seja, no fundo, contaminado, maior parte do Alentejo por uma parte do seu território e do litoral ser mais desenvolvida. Eu não quero avançar mais nisto, porque não devo,
porque a questão ainda não se coloca e não devo, que é uma preocupação, não escondo que é uma preocupação, aliás, a própria declaração, o próprio testemunho do Sr. Presidente da CCDR do Alentejo não escondeu essa preocupação. Ora, se o Presidente da CCDR Alentejo está preocupada, certamente que a Ministra da Coesão Territorial não deixa de estar preocupada e atenta, e fica aqui o compromisso, pelo menos enquanto eu tiver este dossiê, será uma preocupação de não prejudicar o Alentejo, e temos com a Comissão Europeia muitos mecanismos para não prejudicar o Alentejo. Isto para responder de forma clara. Só em 2025, 2026 é que vos poderei dar uma resposta honesta, clara, e de dizer se temos ou não um problema e de qual é a solução para o problema. Se eu cá estiver, assim será. Do caso da... E espero que estejam também, espero que estejam. E mesmo que estejam, mesmo que eu não esteja. A senhora deputada referiu da ITI da Península de Setúbal. Sim, mas para isso tem que haver um pedido do território. O que o território decidiu foi que o que eram investimentos públicos iam ser todos geridos pela AML, porque criar uma ITI implicava criar outra equipa de gestão só para a Península de Setúbal. E, portanto, o que foi a decisão do território foi que os fundos fossem geridos no contexto da AML. A senhora Secretária de Estado, por favor, dá-me só... Eu só para lhe dizer que no âmbito do PRR nós estamos a falar na Península de Setúbal de 109 milhões só na habitação, e ainda não foram aprovadas todas as estratégias locais de habitação. Estamos a falar de 87 milhões de respostas sociais. Estamos a falar de verbas muito significativas, por exemplo, de 20 milhões na questão do hidrogênio renovável, de 12 milhões na mobilidade sustentável. Estamos a falar de mais de 400 milhões, que é muito mais do que a verba que o Programa Regional da CCDR-LVT tem para o Portugal 2030. Portanto, não considero que a Península de Setúbal esteja de algum modo prejudicada. No PRR, as suas especificidades foram contempladas, os seus problemas específicos foram contemplados e continuarão a ser. E por isso deixo aqui a total tranquilidade relativamente à Península de Setúbal, na expectativa de que todos estes projetos tenham boa execução. No que toca à questão que foi colocada pela senhora deputada Mara, dizer-lhe, senhora deputada, que, de facto, nunca tivemos dúvidas de que a OVT era uma vontade política desde o início, já há muitos anos. Aliás, foi com estranheza que aqui eu ouvi dizer, porque era eu presidente da CCDR Centro e era este senhor aqui, presidente da CIM do Oeste, e estava aqui esta senhora também numa outra CIM, e nós já ouvíamos falar do projeto OVT. E, portanto, a NUTS 2 OVT foi a proposta mais pacífica até do lado do Eurostat, porque a partir do momento em que, por algum motivo, havia um PROT, por algum motivo. E, portanto, era para nós a coisa mais natural e, aliás, não teve qualquer segunda questão por parte da... Porquê é que Vila de Rei e Sertã passam para a Beira Baixa? Porque são os únicos municípios do Médio Tejo que pertencem à CCDR Centro e, portanto, sendo a sua vontade de continuar a pertencer à CCDR do Centro, a única forma era passar para cima da Beira Baixa, algo que agora deram o seu acordo. Naturalmente, depois de discutirem, não foram convencidos por ninguém, foram convencidos pela realidade dos factos. Foram ouvidos, foram ouvidos e tivemos imensas reuniões. E creio que é tudo, Senhora Presidente. Muito obrigada, Senhora Ministra. Já tenho o Sr. Deputado Pedro II, também já agradece por mim. Muito obrigada. Senhores deputados, não há necessidade de fazer nenhuma interrupção ou pretendem fazer alguma interrupção? Quer fazer alguma coisa? Então,